Jerônimo Savonarola. Jerônimo nasceu em 21 de setembro de 1452, em Ferrara, na Itália. De pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico da corte do Duque de Ferrara, e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio era aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e de Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar e, ao crescer, ao seu ardor em orar e jejuar aumentou. Passava horas seguidas em oração. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, e luxo e ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoavam-lhe o coração. Passava muito tempo sozinho nos campos à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Quando ainda jovem, Deus começou a falar-lhe em visões. A oração era a sua grande consolação. Os degraus do altar, onde se prostrava horas a fio, ficavam repetidamente molhados de suas lágrimas. Houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça chamada Florentina, mas quando ela mostrou desprezo, orgulhosa por ser alguém da sua família Ostrozzi, uniu-se a alguém da família de Savonarola. Jerônimo abandonou para sempre a ideia de se casar. Voltou a orar com crescente ardor, desapontado acerca de seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podiam remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de tornar-se monge, mas rogou que o aceitasse para fazer os serviços mais vis, na cozinha, na horta do mosteiro. Jerônimo passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, posição que ocupou até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bologna, Frei e irmão Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como o dos demais lugares. Até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao contemplar um ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e, por fim, designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Jerônimo utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor, que se aproximava, e às vezes entregava-se ao trovejar do púlpito contra a piedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações, que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés não podia escapar à chamada de Deus, certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu, repentinamente, uma visão, os céus abertos, e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão, sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado
era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Jerônimo na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante o qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os ouvintes da igreja o contemplavam. Em toda parte onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começavam então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões na Duomo, famosa catedral, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas: a bajulação, as peitas, as ameaças, os roubos, para induzir Jerônimo a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Jerônimo. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nessa altura, Jerônimo profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. O pregador Jerônimo, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII, da França, invadiu a Itália e a influência de Jerônimo aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo teria sido um instrumento usado para iniciar a grande reforma, em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Jerônimo tornou-se um dos ousados e fiéis arautos para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Contudo, o sucesso de Jerônimo foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, aos 46 anos, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. Com as palavras de Jerônimo: "O Senhor sofreu tanto por mim." Jerônimo terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de ele continuar até a morte
a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana. Ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas, enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações, quando em êxtase ou por visões. Seus livros sobre a humildade, a oração e o amor continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. A seguir, um texto extraído do livro Eles Andaram com Deus, de Jefferson Magnum Costa. Chegou de Roma a decisão papal. É verdade. Nele, chamo-me de filho da perdição aos que me acusarem diante de vós. Queridos irmãos, respondei assim: aquele a quem tu chamas deste modo diz que não possui mancebos nem concubinas, mas apenas prega o Evangelho de Cristo. Seus irmãos e irmãs espirituais, e todos os que escutavam a sua doutrina, não andam buscando esses tristes deleites, mas temem a Deus e vivem honestamente. O Papa anunciou então que Jerônimo Savonarola estava excomungado da Igreja Romana e utilizou-se em seguida de um meio que se mostraria extremamente eficaz para arrancá-lo das mãos protetoras do governo florentino. Ameaçou confiscar os bens de todos os florentinos residentes em Roma e boicotar as mercadorias destinadas a Florença. Nas palavras do historiador Alexandre Vicuna, o efeito foi mágico. Tanto o embaixador florentino, junto à corte papal, como os comerciantes de Florença, residentes nos estados pontíficos, exigiram do governo de seu país que acedesse ante a exigência do Papa e entregasse, de uma vez por todas, Jerônimo, o monge rebelde. Jerônimo foi preso e entregue ao Papa juntamente com seus dois fiéis companheiros, Frei Silvestre e Frei Domingos, também excomungados. No dia em que o prenderam, esta foi a sua oração: Senhor, eu não peço tranquilidade, nem que cesse a tribulação. Peço-te valor, peço-te amor. Dá-me forças e graça para resistir à adversidade. Eu queria que teu amor triunfasse sobre a terra. Vês que os malvados se fazem cada dia piores e mais incorrigíveis. É necessário que estendas agora tua mão poderosa. Quanto a mim, só me restam lágrimas. Na maior praça da cidade de Florença, uma grande multidão aguardava um espetáculo. É noite. O povo florentino está eufórico e impaciente. Sobre a fogueira disposta no centro da praça, ergue-se uma gigantesca forca. Há 3 laços preparados. Naquele local de execução, dentro de alguns instantes, o grande pregador Jerônimo Savonarola e seus 2 companheiros de sonhos e lutas serão enforcados e queimados. Homens, mulheres e crianças comprimem-se para assistir à morte de um dos maiores vultos da igreja. Alguns meses antes, aquela mesma multidão vibrava sobre o domínio da palavra veemente e cheia de autoridade daquele homem alto e magro, que acabara de chegar ali. Sim, o grande pregador acaba de chegar ao centro da praça. Os seus braços e rosto distinguem-se
visíveis marcas de tortura. A multidão silencia por alguns instantes para melhor contemplar sua figura trôpega e sofrida. Após 45 dias de tortura e julgamento, ele está quase irreconhecível. Haviam-no maltratado brutalmente. O seu corpo emagrecido fora queimado com ferros em brasa. Esticaram seus braços, desconjuntaram suas pernas, dilataram-se os músculos, partiram-lhes as veias, distenderam todo o seu corpo no alucinante suplício da roda. Os que conseguem contemplar de perto sua face pálida e arroxeada, coberta de cicatrizes que ainda sangram, sentem-se perturbados com o intenso brilho de seus olhos. Subitamente a multidão começa a uivar e a aplaudir. Ouvem-se gritos estridentes, insultos. O povo delira. Os dois companheiros de Savonarola, Frei Silvestre e Frei Domingos, são obrigados a subir para o alto da fogueira. Ambos também sofreram dolorosos suplícios. Com movimentos energéticos, o carrasco faz suas cabeças passarem por dentro dos laços da forca. A multidão grita furiosamente. Cercado pelos guardas, emocionado, Jerônimo Savonarola contempla seus companheiros de martírio e de jornada heróica, cujos corpos agora balançam no espaço, brilhando serenamente no céu. A lua ilumina seus rostos pálidos e transfigurados. Em poucos instantes, Frei Silvestre e Frei Domingos estão mortos. Um sacerdote aproxima-se do grande pregador e diz: Vês agora qual será o resultado de tua rebeldia? Alongando demoradamente o olhar pela vastidão e altura do céu estrelado, Jerônimo Savonarola responde: Muito mais sofreu Jesus por mim. E não diz mais nada. Instantes depois, seu corpo é projetado no espaço. Finalmente haviam conseguido emudecer aquela voz que poderosa e indignadamente combatera o pecado. A grande fogueira começa a arder, envolvendo os três corpos. Seus vultos de labareda rompem-se sob o brilho da lua que erra no céu, sonâmbula, coroada de auréolas rubras. Naquela noite, aqueles três homens alcançam a altíssima paz.